Muito bem-vindo ao podcast Conexões que Curam. Nessa temporada, nós vamos conversar muito sobre exercício físico e câncer. Hoje, eu tenho o prazer de receber grandes amigos, Pedro Almeida, Pedro Lopes e o meu esposo, Dr. Max Kneubel, para trocar uma ideia com vocês e para conversarmos sobre histórias, sobre conexões que fizemos ao longo da nossa jornada. E a gente vai começar essa temporada com o Pedro. Bem-vindo, Pedro. Qual Pedro? Pedro Almeida. Agora sim. Então, Pedro, é um prazer enorme te receber. Então, eu queria contar para vocês que a ideia do podcast do Conexões que Curam é justamente falar dessas histórias que nos conectam. E antes de abrir para o Pedro falar, eu quero contar como é que foi a minha história com o Pedro. Então, eu sempre fui uma pessoa que prezo muito pela qualidade de vida do paciente oncológico. E quando o Laboratório Lilly me trouxe uma ideia de fazer uma aula relacionado à qualidade de vida, eu pensei em trazer um educador físico. E foi aí que me apresentaram para ti. Foi um evento que a gente fez lá na Santa Ágata, que nós falamos muito sobre exercício físico e câncer, e que nós tivemos uma conexão, né? Uma conexão que virou uma amizade e que hoje eu tenho a felicidade de dizer que tu está no nosso círculo, que agora está perto da gente, porque está junto com o Pedro Lopes aqui na universidade. Então, muito bem-vindo e eu queria passar a palavra para ti. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu sou de Belo Horizonte, estou no Conexões que Curam agora. E cura, para mim, eu já vou chegar falando um pouquinho o que cura representa na minha vida, porque cura é capacidade única de ressignificar amor. As iniciais falam sobre isso, né? E os dois mandamentos mais importantes que a gente aprende de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, quando a gente cura o nosso coração, a gente tem a cura espiritual e a cura que a gente busca, essa cura física da doença e desse sentido. Eu sou um ex-paciente oncológico, eu tive câncer aos 7 anos de idade, foi o 7º caso no mundo, então o número 7 também está bem presente na minha vida. Das 7 pessoas que tiveram esse tipo de câncer, foi um linfoma de novas células beta de cabeça e pescoço, um câncer raríssimo. Em 88, não tinha muito tratamento. Das 7 pessoas, eu fui o único sobrevivente. Então, a partir daquela época, a minha mãe, ela foi a primeira cientista empírica e ela me tirava de dentro do hospital com gelco, tampando a minha mão com luva para eu poder sair do hospital lá nos Estados Unidos, porque no Brasil não tinha tratamento. E aí ela me colocava para fazer exercício. Naquela época, todo mundo falava para ficar parado, quieto, sem se movimentar, porque sentia que o tratamento era muito pesado. E a partir dali, a minha mãe, ela colocou uma coisa, acho que dentro do meu coração e da minha cabeça, que o movimento ele podia transformar a vida. Já que eu fui o único sobrevivente, e uma das coisas que eu fazia de diferente era sair de dentro do hospital para poder ser criança. Então, eu acho que poder ser criança e me movimentar foi o que ajudou a me salvar naquela época que a gente tinha tratamentos que não eram tão completos, como seguros como a gente tem de hoje. O meu foi experimental com altas dosagens de quimioterapia, então a gente não sabia o que queria acontecer. Então, essa é um pouquinho da minha história que se inicia aqui no podcast. E me conta, Pedro, eu conheci a tua história na aula e eu fiquei encantada. E eu quero que tu conte para quem está nos escutando, em que momento que tu entendeu, depois disso, que a atividade física poderia transformar a vida das pessoas e que tu queria trabalhar com isso. Como é que foi essa tua jornada? Foi no corredor do hospital. Com aquela pouca idade, a única certeza que eu tinha que eu queria ajudar pessoas doentes a estarem melhor. E ali minha mãe ficou naquela, falando assim: "O que você vai fazer, meu filho?" Eu falei: "Não sei ainda, mãe, mas vamos lá." Aí quando eu fui fazer o vestibular, né, eu ficava com muito aquilo e eu sempre fui uma pessoa que me movimentava muito, buscava muito esporte, eu praticava todos os tipos de esportes possíveis.
E ali, naquele momento, eu entendi que eu não queria fazer medicina, apesar de eu ter tentado vestibular para medicina. Porque o médico, ele trata a doença de uma maneira reativa. Ou seja, você tem o diagnóstico, e aí o médico vai lá e trata aquele diagnóstico. E nós, né, Pedro, nós temos a capacidade de ter uma profissão que leva saúde e fortalece a pessoa enquanto ela está passando por um tratamento oncológico. Então, a beleza do movimento para mim entender sobre a fisiologia, o que que o nosso corpo é capaz de fazer para realmente combater uma doença e associar ela ao tratamento quimioterápico, você poder trazer benefício e reduzir esses efeitos colaterais, isso aí ficou na minha cabeça de uma maneira pulsante, e aí eu decidi entrar nessa área com muita paixão, muito amor, para poder Isso fazer. há décadas atrás, né? A gente É, vê agora, questão de 2, 3 anos, a questão do exercício físico e tratamento do câncer, ou prevenção, era uma coisa que era uma palestrinha na hora do almoço, ou final de congresso. Hoje é a grande vedete, né? E vocês já tinham essa ideia há muito tempo atrás, né? É fantástico. eu fiz uma primeira pesquisa em 2004. Você vê que o 20 principal anos estudo atrás. saiu em 2025, né? O challenge foi em É, ano 2025. passado. Sim, o Isso ano mesmo. Isso. passado. Então Uhum. você vê que. E eu tive o privilégio de encontrar na SBOC, no Rio de Janeiro, o Christopher, Aham. que foi né, ele é o orientador da professora que fez o trabalho. E ele falou: você é o challenge vivo. Então, depois de É tanto verdade. tempo, eu consegui mostrar que o que você fez com você funcionou. E foi uma conversa super especial e a gente teve é, é, bons caminhos para poder entender e tentar traduzir isso num challenge brasileiro com a presença nossa, né, de poder mostrar que a educação física, ela transforma a vida da pessoa de uma maneira substancial, e o que a gente quer provar aqui hoje, eu e o Pedro, né, graças a Deus eu encontrei ele na minha vida, para a gente poder transmitir esse benefício para o paciente oncológico sem tanto volume de treino, volume de trabalho para o paciente, e a gente reduzir isso e mostrar que pequenas doses são fundamentais na vida do paciente, pode fazer a diferença. Com O certeza. movimento cura, né? Movimento cura. É isso aí. E Pedro, conta pra gente como é que foi a tua formação, então. Daí tu entrou em educação física, depois. Eu fiz educação física e aí no TCC eu fiz um trabalho que foi publicado no Journal Apply Physiology. O meu TCC foi publicado. A gente sabe tanto que é difícil, ainda mais um TCC, Muito né? difícil. O Uhum. TCC, então eu fiz a relação de atividade física de moderada e baixa intensidade. Eu consegui fazer protocolos de intensidade de animais dentro da água, porque eles não me deixaram trabalhar com seres humanos naquela época, achando que eu era doido. Falaram que eu era o doido dos ratos que queria curar o câncer com a atividade física. Você imagina hoje, né, como é que eu tô olhando para esses caras hoje, Sim, né? Falando sim. assim, tá vendo? Eu tinha alguma lógica O no que mundo eu dá tava voltas. pensando. E dali o resultado foi tão grandioso no que ele mostrou que a atividade física de baixa intensidade e moderada intensidade reduz peso e volume tumoral. Então, assim, a gente estava trabalhando com animais. E aí, para dar um plus no trabalho, a gente conseguiu medir a atividade de marcadores importantes, como o macrófago, dentro do microambiente tumoral. Então, você imagina um TCC ter tanto resultado nisso e mostrar que aquilo ali tinha sentido, e a partir dali eu formei educação física, fiz esse TCC, fiz especialização em atividade física para grupos especiais com ênfase em paciente oncológico, ou seja, eu acabei orientando o meu orientador porque ele não sabia e eu fui trazendo tanta informação relevante. Eu acho que essa sede que a gente tem em comum, né, de buscar e querer mais mostrar para as pessoas a importância do que a gente faz. Aí depois eu fiz mestrado em 2010, meu mestrado em 2010, eu fiz doutorado em 2015, fui melhor personal trainer do Brasil por trabalhar com pacientes oncológicos na clínica, trazendo isso para o dia a dia das pessoas. Trabalhei com outro sistema chamado SAFE, que era uma plataforma que investigava
a pessoa numa maneira integrativa. Eu não sei o que acontece comigo, que eu entro num modo que eu acabo sendo o melhor em traduzir aquilo. Eu acho que por sensibilidade e raciocínio, né? Porque eu não decoro nada, eu vou pensando naquilo ali. E acabei sendo o primeiro profissional de educação física do Brasil a ser contratado pela indústria farmacêutica, né? Verdade. E Deus é tão bom que ele colocou o cara um dos caras que eu mais admiro na pesquisa do meu lado da indústria farmacêutica. Então, os dois Pedros foram os primeiros profissionais. Verdade. E é uma honra muito grande a gente poder representar a nossa profissão dessa maneira. Eu acredito. A honra é nossa agora que tá com Né? esses dois Pedros tão brilhantes. Não, é muito bacana isso. E acho que a ideia, justamente quando eu comecei, quando a gente pensou no podcast, que a ideia do podcast é falar sobre qualidade de vida para as pacientes de uma forma leve, de uma forma. E aí, eu acho que a nossa vida ela é feita de conexões, né? Então, quando o Pedro me falou que tu viria pro Sul, eu disse, não, a gente tem que fazer esse podcast, porque a gente tem que entender como é que as nossas conexões se juntaram, né? Porque se Deus quiser, a gente vai curar muita gente, né? Não, Acho com que essa é a certeza, ideia. Com certeza. Então, eu acho que, porque diante do Pedro na indústria, foi quando ele veio para cá e a gente começou a fazer essa movimentação. E o outro Pedro, o Pedro Lopes, também entrou, então, como speaker. São os dois speakers que hoje a gente tem da área de educação física no meio médico, e para nós está sendo muito rico isso. E essa é uma área que está crescendo muito no Brasil. A gente tem pesquisadores que, né, estão nessa área, mas eu vou te falar, eu acho que eu plantei a semente lá atrás, eu vim lá de trás. E hoje eu posso afirmar com propriedade, eu conheço vários, trabalho com alguns, mas ninguém com a robustez e a qualidade e a paixão com que o Pedro faz pesquisa hoje. Então, é um privilégio da minha parte poder ser orientado por um cara tão especial e um cara que domina tudo aquilo que ele faz. Então, acho que essa junção dessa parte clínica que eu trabalho há mais tempo que ele, juntando com a pesquisa, eu acho que isso aí vai dar uma explosão que daqui a pouco vocês vão ver coisas inimagináveis acontecendo. Com certeza. E para mim é uma felicidade, porque o Pedro chegou na minha vida, o Pedro Lopes chegou na minha vida, e agora você, então, orientando dele. Então, eu e o Max, a gente fica muito feliz de poder contar com pessoas de tanta expertise e tanto carisma. Isso também é importante a gente falar. E vocês têm um carisma enorme para a gente desenvolver pesquisa para as nossas pacientes, para a gente cuidar delas da melhor E forma. trazer uma pesquisa para a Serra Gaúcha que muitas vezes não tem nas grandes capitais, né? Que nem Com certeza. São Paulo, Porto Alegre. A gente está fazendo uma inovação que realmente foge dos grandes centros. Acho que a gente tem a Universidade de Caxias, então acho que traz um grande peso. Tem um potencial gigantesco, com certeza. E Pedro, me conta uma coisa. Tem algum paciente que te inspirou, assim, nessa tua trajetória? Eu sei que tu é o paciente zero, né? Não. Então, tu foi o teu paciente zero, porque tu Eu aprendeu. tenho milhares, porque eu acho que eu mais aprendo com os pacientes na hora que eu vou me dar com eles em si, que eu tenho que entender, porque, na verdade, eu acho que os médicos, né, esperam de nós uma receita de bolo pronta para ser aplicado na vida do paciente. E cada vez mais vocês estão trabalhando com uma medicina de precisão incrível. Vocês pegam a célula do paciente, faz o tratamento, célula CAR-T, para poder trazer para ele o benefício e reduzir os efeitos colaterais. Nós trabalhamos com atividade física de precisão. Então, a gente tem que entender o que faz sentido na vida da pessoa e traduzir aquilo em movimento e resposta fisiológica para trazer esse benefício que ela precisa. Então, acho que eu acho que é essa a nossa ideia hoje, né, Pedro? Com certeza. Me conta mais, qual foi o principal desafio defendendo esse tema? Tem vários, hein? Tem vários, mas eu te falo que Tem vários. não negando as outras pessoas, mas por ser o pioneiro, eu tinha que mostrar uma capacidade intelectual de defender as literaturas existentes de uma maneira que transmitisse confiança para esses médicos e eles entendessem que eu não estava ali por
por achismo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a partir do momento que eu trago a minha experiência clínica como paciente, experiência da minha esposa que teve câncer de mama na gravidez, experiência da minha mãe que teve um câncer de ovário metastático com um prognóstico horrível, e traduzir o que eu aprendi na minha busca científica lá atrás e conseguir traduzir nas pessoas que eu mais amo, isso aí abriu as portas porque as pessoas falaram, não, ele aplica nas pessoas que ele ama, então realmente deve ter fundamento e eu trago a literatura para mostrar essa robustez, então eu faço essa conexão e aí sim eu consegui abrir essa porta e vou te falar, já foram mais de 200 palestras sobre E esse eu tema. vou te contar que uma das coisas que me impressionou na tua palestra foram os dados que tu apresentaste. A tua história é fantástica, mas tu assistiu uma aula com uma história tão rica, tão profunda, e tu olhar a fundamentação ainda na Uhum. literatura, assim, Faz olha, muita diferença. foi muita uma aula, diferença. assim, para mim foi um divisor de águas, tá? Já é um tema que eu adoro, que eu acredito, né? Mas é justamente como tu falou, né, Pedro? É que tu estuda fisiologia muito. Então, assim, tu apresentou dados que eu já imaginava, já tinha aquela coisa que nem do exercício ao ar livre. Tu acredita que cada vez que eu vou correr ao ar livre eu lembro de ti? O estudo da fisiologia que o Pedro mostrou, que quando a gente está fazendo exercício ao ar livre, a gente tem muito maiores respostas, né? Lembra que tu Reduz mostra? cortisol salivar. Cortisol. Então, na hora que o povo acha que você tá falando, que a atividade física te aproxima da espiritualidade, aí acha que é uma coisa vaga, aí você apresenta um dado que as pessoas que acreditam mais, vivem mais, e você fortalece o corpo dela, e ela aumenta a fé dela, e você vai trazendo isso pro campo que é palpável e tátil para as pessoas que estão ali, porque as pessoas têm uma fé. São poucas pessoas que não acreditam em algo que vão transformar a vida dela. Exato. E aí, na hora que você traz isso pro dia a dia delas e mostra que aquilo ali vai tá associado a um movimento, e esse movimento, tanto físico, mental e espiritual, pode transformar a vida dela, aí a gente muda o jogo. Com né? certeza. Com E uma certeza. coisa que eu achei muito interessante que a gente tem, quem pensa que tem que fazer atividade física tem que virar um maratonista, um triatleta, tem a questão das pílulas de exercício, que foi muito brilhante, né, na tua palestra. Essas pílulas, né, eu dou sorte, eu falo, Deus me aponta as pessoas corretas. O Pedro, por exemplo, publicou uma revisão sistemática agora mostrando que menos atividade física tem os benefícios que a gente precisa. E agora ele vai dar robustez pra gente fazer o nosso, que é sobre essas pílulas, esses snacks, né? Essas frações de exercício, que eu trabalho com isso há, no mínimo, 11, 12 anos atrás. Então, eu já aplico isso na prática e as pessoas estão traduzindo isso agora. Fantástico. Eu falo, não, tá bom, isso aí eu já sabia. Agora, vamos, o que você pode me apresentar de mas diferente? Pra população que pensa que exercício é só maratona, corrida, tem coisa, o simples estar em movimento já é importante, né? E aí a movimento. gente pode colocar na vida dela para ela poder entender que é melhor ela fazer duas sessões de 10 minutos do que uma de 30 ou de 40. Exato. Primeiro, pelo fato dela aguentar a fazer durante um tratamento oncológico. Ela já tá cansada. E aí você fraciona em 10 minutos de manhã. Aí você fala assim, nossa, só 10? 10 eu dou conta. E aí você traz pra ela, né? Uhum. E depois Porque você é coloca factível, isso, né? e aí depois você ensina pra ela no dia a dia. Você sabia que você faz musculação no dia a dia? Aí a pessoa fala, faço? Quantas vezes você agacha e levanta no dia? Quantas vezes você fica na ponta do pé pra pegar alguma coisa? Trabalhando panturrilha. Quantas vezes você faz elevação pélvica pra tirar a dor da coluna lombar? Perfeito. Então você vai traduzindo isso pro dia a dia dela, você fala, é isso mesmo que você tá me falando? É só isso? Eu falo, só isso. Só faz. Não precisa, só isso. Então você faz. Né? Como ajuda no convencimento isso, né? Porque se tu Sim. disser para um paciente, né, ele precisa ir 3 vezes na academia por semana, fazer 50 minutos, 60 minutos, 1 hora. Não vou aguentar. E a pessoa, na real, ela nem Tá com vai fadiga, não tentar. vai. Nem vai tentar. Ela nem vai se... mas tudo isso, meu Deus, por que eu vou... Não, é melhor... eu não vou aguentar. Melhor eu fazer aqui, ficar na minha, do jeito que eu tô agora. E quando tu diz, olha... Mas quem sabe se tu fizer 10 minutos hoje? Não, 10 minutos é viável. É viável, é factível. Eu consigo sair da cama para fazer 10 minutos.
né? E depois que tu saiu da cama para fazer os 10 minutos, aí trabalhar com mais e aumentando Começa a te progressivamente inspirar, é ficar mais muito melhor. disposta. Porque ela vai ver o benefício, eu acho que ela vê o benefício nela. Então, É. para eu convencer o meu paciente, eu falo assim: vamos fazer o seguinte, você faz uma semana do seu jeito, ok? Agora é uma semana do meu. Depois, na terceira, você vai falar para mim qual que foi melhor. Se a minha com 10 minutos todo dia ou a sua parado. Na hora que ela vê o benefício, aí depois ela fala assim: Vitor, se você mandar eu bater a cabeça na parede, eu faço, porque você trouxe benefício para mim É com muito tão legal. pouco, e aí você consegue, né, trazer essas pessoas para o que precisam. Pedro, bem isso. o que mais te inspira hoje? É poder estar traduzindo o amor que Deus colocou na minha vida por operar um milagre nela e traduzir isso em forma de instrumento dele, mesmo sendo muito imperfeito, e ele me dá a possibilidade de tocar e transformar as pessoas através do movimento. Ah, que lindo. Eu acho que essa é a tradução. Maravilhoso. Lindo. E para a gente finalizar esse bloco, se você pudesse deixar uma mensagem para um paciente recém-diagnosticado ou que está enfrentando uma recidiva, qual seria essa mensagem? Esse livro traduz tudo o que eu fiz e eu acho que ele tem 2 mensagens importantes. Câncer é uma sentença de vida, porque ela pode ser a oportunidade que você está procurando para transformar tudo aquilo que você gostaria de fazer e não fez. Então, por você ficar acuado, eh, não realizando aquelas coisas que o seu coração deseja, você acaba traduzindo isso em alguma enfermidade. Uhum. E pode ser o câncer, pode ser uma diabetes, pode ser qualquer coisa. Então, o câncer, aproveite o câncer para ser uma nova oportunidade de fazer e realizar os sonhos que Deus colocou na sua vida. E se eu puder dar um conselho para as pessoas decida viver e não sobreviver ao câncer. Perfeito. Excelente. Eu encerro por aqui esse primeiro bloco. Muito obrigada. Foi um prazer enorme e muito bom escutar suas histórias sempre. Amém, tá? E eu amei esse livro. Eu Vou agradeço. deixar no meu Mostrar. consultório depois para emprestar para as minhas pacientes, que eu tenho uma biblioteca. Então, vou te convidar, tu vai lá conhecer.